Oi, gente, eu sou a Esther, eu sou uma das apresentadoras do GoitaCast. E eu sou o Kaique, diretor do GoitaCast, junto com a Erika, que tá aqui, que a gente vai entrevistar ela hoje. Então, Erika, conta um pouquinho pra gente. Quem é você? Meu nome é Erika, eu tenho 15 anos, eu sou escritora, eu faço parte do preparatório, como eu também sou diretora desse projeto de podcast incrível. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu estudo em escola pública igual vocês. Eu gosto muito de participar de atividades extracurriculares, então estou sempre envolvida nas coisas e eu vou adorar compartilhar isso com vocês. Que bom. E como você falou, você é escritora. Sim. E como é ser escritora? Como é que estuda com um livro publicado com 15 anos? Como é isso? É uma loucura imaginar que 4 anos atrás eu nem imaginava. Comecei por um incentivo de um projeto que incentivava a leitura, escrita nas escolas. E aí eu comecei a escrever e, lógico, com a escrita surgiu o sonho de publicar o meu livro. Então foi muita luta, foi muito tempo juntando dinheiro. E essa vontade veio da questão de passar porque eu me expressei, eu queria passar para as pessoas o que eu sentia. Então, a publicar meu livro era isso, chegar até as pessoas. É uma conversa que você não teve. Exatamente. E como é ser escritora? Tipo assim, as dificuldades? As dificuldades são imensas, principalmente financeiras, porque publicar um livro, todo o processo ali do preparamento do livro para ele ser publicado é tudo muito caro. Então, é muito difícil, muitos falaram para mim que eu só ia conseguir publicar meu livro na vida adulta, e se eu tivesse um trabalho muito bom, porque durante a minha adolescência, assim, eu não conseguiria, porque era um custo que eu não podia pagar. Só que eu não era de desistir, então Brasileira raiz. eu logo fui buscar maneiras de tentar juntar meu próprio dinheiro. Então, às vezes eu fazia, trabalho de lendo histórias de outras pessoas. Também pedi ajuda da minha mãe, que me apoiava muito. Então, às vezes, ela me dava um dinheirinho e eu ia guardando. De presente de aniversário, eu pedia também dinheiro para a publicação do meu livro. É importante, né? Ter esse apoio sim. da família. Aí, durante isso, chegou o momento que eu fiz uma vaquinha, as pessoas me ajudaram e finalmente saiu do notebook, foi pro papel. É sobre não desistir. Sim. Então, com isso, quais são as dificuldades? Tipo, você é uma estudante, tem sua escola, tem o Goitacá e tem seu trabalho, né? Um trabalho. Família. Como você concilia isso? Como é estudar e trabalhar ao mesmo tempo? Pra você que é tão nova. Eu acho que muito tempo eu quase surtei por causa disso, mas eu acho que quando você tem um bom planejamento da sua rotina, você acaba conseguindo conciliar. Eu tinha noção que se eu não dormisse bem, eu não ia conseguir fazer nada durante o dia. Então, eu tentava durmo cedo, logo depois que termina a aula preparatória eu janto e vou dormir. E acordo cedo e durante a manhã eu vou fazendo o que eu posso, escrevendo, fazendo esses trabalhos de leitura crítica que eu faço. Aí de tarde eu tô na escola e de noite, por fim, tem o preparatório e depois disso, descansar. E isso é importante, tá, gente? Presta atenção, porque não só com uma rotina de uma escritora, mas acho que é a rotina de todo mundo. Muitos estudantes também trabalham e tem que conciliar família, relacionamento, são muitas coisas juntas e eu acho que uma grande organização é importante. Sim, né? sim. Sempre é necessário. E sempre pontuar que momentos de lazer são necessários, porque se você deixar isso de lado, você vai acabar deixando também as coisas importantes de lado, porque você não vai ter cabeça para fazer nada. E uma felicidade também. Você tem que se dar o direito. Nunca se sobrecarregar tanto, né? Sim. E, Erika, você falou sobre a importância, né, de estar lendo, desses projetos que te incentivaram. Então, qual é a importância para você da escrita, um jovem hoje, pegar e começar a escrever, começar a ler, se interessar por isso? Sim. Pra mim, foi a forma que eu encontrei de dizer o que eu estava sentindo, porque na hora de falar eu acabava me perdendo no meio das palavras. E eu travo muitas vezes. Então, a escrita foi minha maneira de contar para as pessoas o que se passava dentro da minha cabeça, sem que eu precisasse travar no meio do papo, assim. E acho que para as outras pessoas é uma maneira até de se conhecer. Porque às vezes eu acho que escrita é só escrever livro de romance, livro de fantasia, mas às vezes escrita pode ser escrever um diário. Porque durante que você está escrevendo, você vai descobrindo sobre si mesmo. Então acho que a escrita é importante para todo mundo. E não tem como não gostar dela, você só precisa fazer que ela entre em você. É porque é uma arte, né? Uma arte, uma forma de desabafo. É algo que deveria ser necessário. Gente, o diário, né? Muita gente não liga,
mas às vezes você pode se conhecer através dele, coisas que você nem imagina que você está lá escrevendo naquele negócio. Opa, como assim? Não reparei nisso. Organiza os pensamentos, né? Você vai escrevendo, vai colocando ali e de repente tudo parece fazer sentido daquilo que estava tudo bagunçado na cabeça. E as memórias, você vê aquelas memórias. Queria que você falasse para as pessoas que estão ouvindo também uns conselhos para pessoas que elas gostam de escrever e elas também têm esse sonho de publicar um livro. Bom, eu também sei que o Kaique também está escrevendo um livro e para todo mundo, como é? Eu acho que a maior é persistência, determinação, porque vai aparecer muitas coisas no meio do caminho para fazer, tipo, a pessoa desistir, ou muitas pessoas maldosas que vão dizer, você é muito jovem para fazer esse tipo de coisa, você tem que estudar, sendo que isso é algo completamente muito bom, que ajuda até na escola, inclusive, eu sou muito boa em português graças a isso. Amém. E eu acho que o maior conselho que eu posso dar é a pessoa seguir em frente sem ligar para os comentários maldosos, sempre olhando para frente o que ela quer, se sentir bem com si mesma. Focar no sonho. Então, já que a gente pegou esse momento propaganda, vamos fazer a propaganda. Vamos lá. A Érica, para quem não sabe, escreveu o livro Pupila Congelada, que é um livro que fala sobre representatividade, sobre as lutas, né, nossas de pessoas normais, sobre relacionamentos. Sim. E como isso impacta e te faz mudar, e te faz fazer coisas que você nem imaginava que isso. Sim. Você poderia fazer isso. E, falando agora, já que a Esther fez questão de comentar, eu escrevo poemas, também escrevo livros e tal. Inclusive, estou com um projeto com a Érica, Além do Espelho, guardem o nome que vai ficar famoso. E eu escrevo poesia e o nome do meu livro, se Deus quiser que vai ser impresso, é Memórias de Primavera. Agora vamos voltar para... Acabou o programa. Voltar para o normal. E aí, Érica, você comentou de leve, assim, como foi a sua história, né? Mas queremos mais. Queremos mais detalhes. Tudo começou quando eu estava no 4º ano. E tem um projeto chamado Navegando na Poesia. E ele era um projeto que tentava transformar as aulas não chatas, assim, dinâmicas. E eu não tinha interesse nenhum, eu não era... Tô nem aí pra Sempre isso. começa assim. Tô nem aí pra isso. Só que aí eles queriam de maneiras legais introduzir as pessoas na aula e eu falando, tá todo mundo participando, eu vou participar também. Aí teve um dia que eles deram um caderninho pra gente, todo bonitinho, e falaram que era pra gente escrever uma poesia. Escrevi aquela primeira vez. No mesmo dia eles também deram uns livrinhos pra gente ler. Li também, gostei da história. E aí eu comecei a ter gosto. Só que depois eles saíram da minha escola. Então desandou. Só que aí depois de um tempo eles me ligaram e falaram que minha poesia tinha sido selecionada para eles publicarem no livro de poesias do projeto. E eu falei, cara, como isso aconteceu? E aí eu destrinchei de vez, comecei a ler, comecei a escrever, porque eu pensei, nossa, eu tenho alguma chance de alguma história minha aqui, eu tenho uma oportunidade, eu vou agarrar. As estrelas da fama já corriam pela cabeça dela. Sim, porque eu pensei, porque eu não me sentia importante, eu não fazia nada de importante. Eu era uma pessoa que, por mais que não ligava tanto para essa área, eu gostava de ir muito bem na escola. Então era uma chance de eu me sentir mais importante. E eu acabei tomando gosto por isso. Qual a importância, você falou sobre a importância da escrita para as outras pessoas, mas qual a importância para você? Sim, a importância para mim, como eu falei, é como me expressar, dizer o que está na minha cabeça e passar para essas pessoas, eu acho que pode acabar até mudando os pensamentos dela, porque às vezes tem um livro que você lê, você fica assim, nossa, eu sinto isso, e você não se sente tão sozinho. Eu me vejo aqui, sim. Eu lembro exatamente assim. Eu acho que a Jade também me representa, que é a personagem principal do livro da Érica, me representa sobre, às vezes, a gente, o que, pelo menos quando eu li, que passou pra mim foi, às vezes a gente tem o nosso jeito, tem a nossa personalidade, só que por causa de uma situação a gente faz coisas que a gente não imagina que podem muitas vezes magoar o outro. Sim. A Jade é uma personagem que com uma situação fez ela sofrer muito, mas eu quis passar para ela que a superação é possível e que ela tem que prestar atenção nas coisas que ela faz, porque às vezes ela está tentando se curar, mas está machucando os outros. E esse processo também com coisas que às vezes nem fazem sentido para aquela pessoa na hora. Sim. Como não fez sentido no começo o projeto para você. Sim. Então a Jade é muito você. Sim, meus personagens têm um pouco de mim, todos eles. Ou eles representam aquilo que eu queria ser, representam aquilo que eu sou, ou aquilo que eu já fui.
Tá, e a gente sabe que você tem um livro publicado e a gente queria saber um spoilerzinho, se tem outro livro vindo por aí. Sim, tem. Eu tenho muitos projetos, eu tenho sempre muitas ideias, mas eu acho que um que eu tô mais focando agora é o livro que eu tô escrevendo com o Kaique, que é um livro, eu acho que completamente diferente do que eu e ele estamos acostumados a escrever, porque ele escreve poesia, eu escrevo romance, mas é um livro de uma ficção histórica, que a gente vai ir lá antigamente, a gente está tendo que fazer muita pesquisa, mas está sendo muito legal que a gente está descobrindo muita coisa, inclusive eu tô indo... Podemos dar um pequeno spoiler? Eu aceito, eu quero, por favor. Então, vocês podem esperar do nosso projeto Viagem no Tempo, gente escrota, desconstrução de personagem e... morte de personagem que vai te fazer chorar. Nossa, Tem que legal. ter, né? E eu acho que isso está até ajudando a gente muito a aprender. Eu, com base nas pesquisas que eu fiz, eu fui fazer um simulado de história, eu fui muito bem por causa dessas pesquisas. Porque os assuntos que a gente está tocando no livro tocam muito que caem no IF mesmo, na prova, do que a gente está aprendendo em história. E aproveitando, é muito importante alunos se apoiarem. Porque poderiam a gente, ela escreve, nossa, vai roubar meu lugar na minha vida, como assim? Só que é muito mais prazeroso e muito mais legal quando pessoas que têm coisa em comum se unem para criar algo bom, algo melhor, algo que tem significado, que vai ficar marcado na história. Sim, inclusive eu quero uma das primeiras cópias do livro de vocês. Pode falar. Uma última pergunta. Como é ser aluna do Goitacá? Eu achava que eu nem ia conseguir entrar, primeiramente. Porque eu falei, caramba, tem um monte de gente tentando. Porque eu vou passar, eu não sei que se eu tenho muito sorte ou azar com essas Acho que coisas. passou na cabeça de todo mundo. Aí, na hora que eu vi, e por sorte, quando eu entrei no vídeo revelando quem tinha passado, falou assim, como é online, temos mais possibilidade de ter muito mais alunos na sala. Todo mundo passou. Aí eu já comecei a comemorar, eu falei, passei. E ainda seria muito melhor, porque eu moro muito longe daqui. Então, online facilitou muito, muito pra mim, porque eu não teria como vir pro IF todo dia pra estudar. E essa facilidade de ter online foi perfeito. Que bom. E, gente, vamos puxar um saco um pouco do Goitacá, né? Porque o Goitacá foi maravilhoso. Foi. Eu também, assim, moro longe, assim, 1 hora, quase 2 horas de viagem, pegar uma van muito complicado, mas o Goitacá ter dado essa oportunidade de a gente fazer em casa, no nosso conforto da nossa casa, né? Às vezes até comendo, assim, Às vezes jantando. dorme. Não vamos. A gente tá explanando muita gente, Érica, não Tá pode. explanando, né? Então, isso é muito importante pra gente, é muito importante projetos como esse serem apoiados. E eu acho que o que o Goitacá quer passar é que a gente pode, a gente é capaz. Com tudo contra a gente, igual a Érica falou, mas a gente é capaz. É um projeto realmente muito importante, porque na minha escola, eu tenho os professores maravilhosos, mas eu sei que eles são obrigados a dar, não é aquilo que a gente devia estar realmente aprendendo. São coisas muito, às vezes eu acho atrasada, porque tem coisas que eu nunca tinha visto na vida. Eu comentei isso com o Kaique, como química, física. Eu nem sabia que eu teria que estudar essas coisas quando eu entrei no preparatório. Principalmente pela a defasagem que a gente sabe que acontece. Foi muito comentado por isso na nossa primeira edição desse podcast, foi com a nossa diretora. E é muito sobre isso. Eles têm essa defasagem que um aluno, às vezes, ele acabou não tendo professor, aí eles não podem avançar com a matéria, eles não podem discutir, e eles também têm uma linha que tem que seguir. Então, ter os preparatórios, como o Goitacá, é maravilhoso pra gente, e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, como está ajudando a gente. E quem sabe, até a gente virar futuros professores do Quem sabe. Trazendo um pouquinho mais para essa parte de escritora, eu sou também nas escolas, às vezes o português em si, ele foca muito na gramática, às vezes não literatura, e às vezes um aluno só precisa de um esforcinho para, por exemplo, ser como a Érica, escrever um livro, por exemplo. Por exemplo, o projeto que ela teve foi um empurrão para ela escrever o livro dela, e isso é muito importante. E é uma mensagem para nós, para a gente poder buscar um lugar que a gente se sinta bem, que a gente possa se expressar e que a gente possa ser feliz. É importante a gente se expressar hoje, porque nós vivemos em uma sociedade onde tudo está muito corrido, tudo é muito rápido, e a gente não tem tempo para analisar o nosso interior. Então, ter pessoas jovens assim como a Érica, mostrando pra gente que não importa onde mora, cor, raça, gênero, a gente consegue se a gente quiser. Sim. Então, é uma última mensagem das pessoas que
tá nos ouvindo e nos vendo? Eu acho que é uma frase que eu falo, não acho que vocês são histéricos, sejam históricos. Que bom. Muito obrigada, Érica, Muito por um pouquinho do seu Obrigada a tempo. vocês. Tchau, gente. Tchau.